Sherlock Holmes em A Caixa de Papelão, escrita por Arthur Conan Doyle. A Caixa de Papelão. Ao escolher alguns casos típicos que ilustram as notáveis qualidades mentais do meu amigo Sherlock Holmes, tenho me esforçado na medida do possível para reproduzir aqueles que apresentam um mínimo de sensacionalismo, oferecendo ao mesmo tempo campo suficiente para seus talentos. Infelizmente, contudo, é impossível separar por completo o sensacional do criminal, e o cronista se vê num dilema. Deve sacrificar detalhes essenciais ao seu relato, dando assim uma falsa impressão do problema, ou usar um material que o acaso não a escolha lhe proporcionou? Com este curto prefácio, passo as minhas anotações do que se provou ser uma cadeia de acontecimentos estranhas e particularmente terrível. Era um dia de agosto, de calor escaldante. Baker Street mais parecia um forno, e a luz ofuscante do sol sobre as paredes de tijolos amarelos da casa do outro lado da rua feria os olhos. Era difícil acreditar que aquelas eram as mesmas paredes que assomavam soturnamente através dos nevoeiros do inverno. Nossas persianas estavam semicerradas, e Holmes, enroscado no sofá, lia e relia uma carta que recebera pelo correio de manhã. De minha parte, o tempo que servira na Índia me ensinara a tolerar melhor o calor que o frio, e um termômetro marcando 32 graus não representava nenhum sofrimento. Mas o jornal da manhã estava insonso. O parlamento fora suspenso. Todo o mundo estava fora da cidade e eu ansiava pelas clareiras de New Forest, ou as praias de Seixos de South Sea. Uma conta bancária depauperada levara-me a adiar minhas férias, e quanto a meu companheiro, nem o campo nem o mar exerciam a menor atração sobre ele. Gostava de estar no meio de 5 milhões de pessoas, com seus filamentos esticados e correndo entre elas, reagindo prontamente a cada rumor ou suspeita de crime sem solução. Não havia entre seus muitos talentos nenhum lugar para apreciação da natureza, e a única mudança que fazia era desviar sua mente do malfeitor da cidade para seguir o da zona rural. Achando que Holmes estava absorto demais para conversar, eu havia jogado de lado o estéril jornal e, reclinando-me em minha poltrona, caí numa vaga melancolia. De repente, a voz de meu companheiro penetrou meus pensamentos. Você tem razão, Watson. Parece realmente uma maneira absurda de resolver uma desavença. Extremamente absurda, exclamei. E então, percebendo de repente que ele havia feito eco ao meu mais recôndito pensamento, emperdiquei-me em minha poltrona e encarei-o atônito. Que é isso, Holmes? Exclamei. Isso está além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Ele deu uma boa risada de minha perplexidade. Lembra-se, perguntou, de que pouco tempo atrás, quando li para você a passagem de um conto, depois que um pensador rigoroso acompanha os pensamentos não formulados do companheiro, você se inclinou a ver aquilo como um mero tour de force do autor? Quando comentei que eu costumava fazer o mesmo constantemente, você expressou incredulidade. Oh, não. Talvez não com a língua, meu caro Watson, mas certamente com suas sobrancelhas. Assim, quando ouvi jogar seu jornal no chão e entrar numa cadeia de pensamentos, fiquei muito feliz por ter a oportunidade de lê-la e finalmente de penetrar nela, como prova de que estivera em ligação com você. Mas eu ainda não estava nem de longe satisfeito. Na amostra que você leu para mim, contestei, o pensador lógico extraiu sua conclusão das ações do homem que o observava. Se me lembro bem, ele tropeçou num monte de pedras, olhou para as estrelas e assim por diante. Mas eu estava sentado aqui, sossegado, na minha poltrona. Que pistas lhe posso ter dado? Você comete uma injustiça consigo mesmo. Os traços fisionômicos são dados a um homem como meio de expressão de suas emoções, e são seus servos fiéis. Está querendo dizer que leu minha cadeia de pensamentos a partir de meus traços? Seus traços e especialmente seus olhos. Talvez você mesmo não se lembre como seu devaneio começou, não é? Não, não me lembro. Então vou lhe dizer. Depois de jogar seu jornal no chão, e esse foi o gesto que chamou minha atenção, você passou 1 minuto e meio com uma expressão aérea. Depois seus olhos se fixaram no seu retrato recém-emoldurado do General Gordon, e vi pela alteração do seu semblante que uma cadeia de pensamento começara. Mas ela não foi muito longe. Seus olhos relacearam o retrato sem moldura de Henry Ward Beecher, que está em cima de seus livros. Depois você deu uma olhada para a parede e seu pensamento ficou óbvio, claro. Você estava pensando que, se estivesse emoldurado, o retrato cobriria exatamente aquele espaço nu, correspondente ao do retrato do Gordon, do outro lado. Você me acompanhou maravilhosamente. Até essa altura eu dificilmente poderia ter me perdido, mas nesse momento seus pensamentos voltaram para Beecher.
e você olhou atentamente, como se estivesse analisando o caráter do homem pelos traços dele. Depois seus olhos pararam de se franzir, mas você continuou olhando para o outro lado, e seu rosto ficou pensativo. Você estava se lembrando dos episódios da carreira de Beecher. Eu sabia muito bem que não podia fazer isso sem pensar na missão que ele compreendeu a favor do Norte no tempo da Guerra Civil, pois me lembro de vê-lo expressar apaixonada indignação diante da maneira como ele foi recebido por nossos compatriotas mais turbulentos. Aquilo o revoltava tanto que eu sabia que você não podia pensar em Beecher sem pensar nisso também. Quando um instante depois vi seus olhos se desviarem do retrato, suspeitei que sua mente tivesse voltada para a Guerra Civil. E quando observei que seus lábios se fecharam, seus olhos brilharam e suas mãos se cerraram, tive certeza de que estava realmente pensando na bravura exibida por ambos os lados naquele conflito desesperado. Mas depois, novamente, seu rosto ficou mais triste. Você sacudiu a cabeça. Estava refletindo sobre a tristeza, o horror e o desperdício inútil de vidas. Sua mão se deslocou para o seu velho ferimento e um sorriso se esboçou em seus lábios, mostrando-me que lhe ocorrera o lado absurdo desse método de resolver questões internacionais. Nesse ponto, concordei com você que era absurdo, e fiquei satisfeito ao constatar que todas as minhas deduções haviam sido corretas. Absolutamente, disse eu. E agora que você explicou, confesso que estou tão espantado quanto antes. Foi algo muito superficial, meu caro Watson, eu lhe asseguro. Eu não teria chamado sua atenção para isso se você não tivesse me mostrado alguma incredulidade outro dia. Mas tenho aqui em minhas mãos um probleminha que talvez se prove de solução mais difícil que meu pequeno ensaio sobre leitura de pensamentos. Por acaso observou no jornal um curto parágrafo referente aos notáveis conteúdos de um pacote enviado pelo correio a Miss Cushing, de Cross Street, em Croydon? Não, não vi nada. Ah, então você não viu. Jogue aqui para mim. Aqui está, sob a coluna financeira. Talvez possa ter a bondade de lê-lo em voz alta. Peguei o jornal, que ele me jogara de volta, e li o parágrafo indicado. Intitulava-se Um Pacote Horripilante. Miss Susan Cushing, residente em Cross Street, em Croydon, foi vítima do que pode ser considerado uma brincadeira peculiarmente revoltante, a menos que algum significado sinistro venha a se provar associado ao incidente. Ontem, às 2 horas da tarde, um pequeno pacote embrulhado em papel marrom foi entregue ali pelo carteiro. Dentro havia uma caixa de papelão cheia de sal grosso, e, ao azeá-la, Miss Cushing encontrou, para seu horror, 2 orelhas humanas, aparentemente cortadas havia muito pouco tempo. A caixa havia sido enviada de Belfast, pelo serviço de encomendas, na manhã anterior. Não há indicação quanto ao remetente, e a questão parece ainda mais misteriosa porque Miss Cushing, uma senhora solteira de 50 anos, sempre levou uma vida muito reclusa, e tem tão poucos conhecidos ou correspondentes que é um acontecimento raro para ela receber alguma coisa pelo correio. Alguns anos atrás, no entanto, quando morava em Penge, ela alugou quartos em sua casa para 3 jovens estudantes de medicina, dos quais teve de se livrar por causa de seus hábitos barulhentos e irregulares. Na opinião da polícia, esse ultraje pode ter sido perpetrado contra Miss Cushing por esses rapazes, que lhe guardavam rancor e esperavam assustá-la mandando-lhe as relíquias de suas salas de dessecação. A teoria parecia ganhar alguma probabilidade pelo fato de que um desses estudantes provinha do norte da Irlanda e pelo que Miss Cushing acreditava, de Belfast. Nesse interim, o assunto está sendo ativamente investigado. O caso está a cargo de Mr. Lestrade, um dos mais inteligentes de nossos oficiais detetives. Não há mais nada no Daily Chronicle, disse Holmes quando terminei. Agora, quanto ao nosso amigo Lestrade, recebi um bilhete dele esta manhã, em que diz: Este caso me parece fazer muito o seu gênero. Temos grandes esperanças de elucidá-lo, mas tivemos uma pequena dificuldade em encontrar alguma coisa a partir de qual trabalhar. Telegrafamos, é claro, para o correio de Belfast, mas um número grande de volumes foi despachado naquele dia, e eles não têm como identificar esse particular ou se lembrar do remetente. Foi usada uma caixa de meia libra de tabaco doce, o que não nos ajuda em nada. A teoria do estudante de medicina ainda me parece a mais plausível, mas se o senhor puder dispor algumas horas, eu ficaria muito feliz em ir vê-lo. Estarei em casa ou na delegacia o dia todo. Que me diz disso, Watson? É capaz de vencer esse calor e dar um pulo em Croydon, comigo contando com a remota possibilidade de um caso para seus anais? Estou ansioso por ter alguma coisa para fazer. Então terá. Toque a campainha para pedir suas botas e diga-lhes para chamar um fiacre. Estarei de volta em um momento. Vou só trocar meu roupão e encher minha charuteira.
Caiu uma pancada de chuva quando estávamos no trem, e o calor era muito menos opressivo em Croydon que na cidade. Holmes havia enviado um telegrama de modo que Lestrade, com o mesmo vigor, o mesmo garbo e a mesma cara de doninha de sempre, nos esperava na estação. Uma caminhada de 5 minutos levou-nos a Cross Street, onde Miss Cushing residia. Era uma rua muito longa de casas de tijolos de 2 pavimentos, muito bem arrumadinhas, com degraus de pedras caiadas e pequenos grupos de mulheres bisbilhotando nas portas. Na metade da rua, Lestrade parou e bateu a uma porta, que foi aberta por uma criadinha. Miss Cushing estava na sala da frente, onde fomos introduzidos. Era uma mulher de semblante plácido, com olhos grandes e meigos, o cabelo grisalho caindo-lhe sobre as têmporas dos 2 lados. Tinha no colo uma sobrecoberta, em que trabalhava a seu lado, sobre um tamborete, uma cesta de fios de seda coloridos. Elas estão lá fora, na latrina, aquelas coisas medonhas, disse ela, quando Lestrade entrou. Quero que as tire daqui de uma vez por todas. É o que farei, Miss Cushing. Só as mantive aqui até que meu amigo Mr. Holmes as disse na sua presença. Por que na minha presença, senhor? Ele poderia desejar-lhe fazer alguma pergunta. De que adianta me fazer perguntas quando estou lhe dizendo que não sei absolutamente nada sobre isso? A senhora está certa, disse Holmes, com suas maneiras tranquilizadoras. Não tenho nenhuma dúvida que já se aborreceu mais do que o suficiente com esse assunto. De fato, senhor, sou uma mulher sossegada e vivo uma vida reclusa. É novidade para mim ver meu nome nos jornais e ter a polícia da minha casa. Não quero aquelas coisas aqui, Mr. Lestrade. Se desejar vê-las, tem que ir à latrina. Era um pequeno barracão no quintal estreito. Lestrade entrou e saiu com uma caixa de papelão amarela, um pedaço de papel marrom e um barbante. Havia um banco no fim da trilha e sentamos-nos ali enquanto Holmes examinava, um a um, os artigos que Lestrade lhe entregara. O barbante é sumamente interessante, observou ele, segurando-o à luz e cheirando. Que acha desse barbante, Lestrade? Foi revestido com alcatrão. Precisamente, é um pedaço de barbante alcatroado. Sem dúvida notou também que a Miss Cushing cortou o cordão com uma tesoura, como se pode ver pelo duplo corte de cada lado. Isto é importante. Não vejo onde está a importância. A importância está no fato de que o nó foi deixado intacto, e esse nó é de um caráter peculiar. Está muito bem amarrado. Já fiz uma anotação sobre isso, disse Lestrade num tom complacente. O cordão não nos diz mais nada, disse Holmes, sorrindo. Agora vejamos o embrulho. Papel marrom, com um nítido cheiro de café. Como? O senhor não notou? Acho que não pode haver dúvida quanto a isso. Endereço escrito com letras bastante irregulares. Miss S. Cushing, Cross Street, Croydon. Foi usada uma caneta de ponta grossa, provavelmente uma J, com tinta muito inferior. A palavra Croydon foi primeiro escrita com um I, depois transformado em Y. O pacote foi, portanto, enviado por um homem. A letra é nitidamente masculina, de educação limitada e pouco familiarizado com a vila de Croydon. Até agora tudo bem. A caixa é amarela, caixa de meia libra de tabaco doce, sem nenhuma particularidade, exceto 2 marcas de polegar no canto esquerdo inferior. Está cheia de sal grosso do tipo usado para preservar couros e para outros fins comerciais dos mais grosseiros, e dentro delas temos estes singularíssimos artigos. Enquanto falava, pegou as 2 orelhas e, pondo uma tábua sobre os joelhos, examinou minuciosamente. Lestrade e eu, debruçados um de cada lado, espiávamos alternadamente aquelas pavorosas relíquias e o rosto pensativo e ansioso de nosso companheiro. Finalmente ele devolveu a caixa e deixou-se ficar ali por algum tempo em profunda meditação. Os senhores observaram, é claro, disse por fim, que as orelhas não são um par. Sim, percebi, mas se isso fosse uma brincadeira de estudantes, feita a partir de salas de dissecação, seria tão fácil para eles mandar orelhas desencontradas quanto um par. Precisamente, mas isto não é uma brincadeira. Tem certeza? Há fortes indícios contra essa hipótese. Corpos em salas de dissecação são injetados com fluido conservante. Essas orelhas não têm o menor sinal disso. Além do mais, são frescas. Foram cortadas fora com um instrumento pouco afiado, o que dificilmente aconteceria se este tivesse sido obra de um estudante. Por fim, fenol ou uma bebida alcoólica destilada seriam os conservantes que ocorreriam à mente médica, certamente não o sal grosso. Repito que não há nenhuma brincadeira aqui. Estamos investigando um crime grave. Um arrepio me percorreu enquanto eu ouvia as palavras de meu companheiro e vi a implacável gravidade que lhe endurecera os traços. Esse exame preliminar brutal parecia pronunciar um horror estranho e inexplicável por trás de tudo aquilo.
Lestrade, no entanto, sacudiu a cabeça como um homem não de todo convencido. Há objeções à teoria de brincadeira, sem dúvida, disse, mas há razões muito mais fortes contra a outra. Sabemos que esta mulher levou uma vida extremamente tranquila e respeitável em Penge, e aqui nos últimos 20 anos. Ela mal se afastou da casa por um dia inteiro durante esse tempo. Sendo assim, por que cargas d'água um criminoso lhe mandaria as provas de sua culpa, especialmente quando, a menos que seja uma atriz consumada, ela compreende tão pouco do caso quanto nós? Este é um problema que nos cabe resolver, Holmes respondeu. E de minha parte começarei presumindo que meu raciocínio está correto e que um duplo assassinato foi cometido. Uma dessas orelhas é de mulher, pequena, delicadamente formada e furada para brinco. A outra é de um homem, queimada do sol, descolorada e também furada. Essas duas pessoas estão presumivelmente mortas. Ou a esta altura já teremos ouvido as suas histórias. Hoje é sexta-feira. O pacote foi despachado quinta-feira de manhã. A tragédia, portanto, aconteceu quarta-feira ou terça-feira ou antes. Se as duas pessoas foram assassinadas, quem, senão o assassino, teria mandado esse indício de seu trabalho para Miss Cushing? Podemos dar por certo que a pessoa que enviou o pacote é o homem que queremos. Mas ele devia ter uma forte razão para enviar este pacote a Miss Cushing. Que razão seria essa? Só podia ser comunicar a ela que o ato fora perpetrado, ou, quem sabe, afligi-la. Mas nesse caso ela sabe de que se trata. Será que sabe? Duvido. Se soubesse, por que teria chamado a polícia? Poderia ter enterrado as orelhas e ninguém saberia de nada. É o que ela teria feito se tivesse desejado acobertar o criminoso. Mas se não quer acobertá-lo, devia ter dado o nome dele. Aqui é um emaranhado que temos de deslindar. Ele estivera falando numa voz alta, rápida, fitando a cerca do jardim, sem vê-la, mas de repente pôs-se de pé e rumou para casa. Tenho algumas perguntas a fazer a Miss Cushing, disse. Nesse caso, posso deixá-lo aqui, disse Lestrade, porque tenho outro probleminha para cuidar. Acho que não há mais nada que eu queira saber de Miss Cushing. O senhor me encontrará na delegacia. Daremos uma passada lá, a caminho da estação, respondeu Holmes. Um momento depois, ele e eu estávamos de volta à sala da frente, onde a impassível dama continuava trabalhando calmamente em sua sobrecoberta. Pousou-a no colo quando entramos e fitou-nos com seus olhos azuis francos e perscrutadores. Estou convencida, disse ela, de que houve um engano e de que nunca se pretendeu enviar o pacote para mim, em absoluto. Disse isto várias vezes para o cavalheiro da Scotland Yard, mas ele simplesmente ri de mim. Não tenho nenhum inimigo nesse mundo. Até onde sei, por que alguém faria uma brincadeira dessa comigo? Estou chegando à mesma opinião, Miss Cushing, disse Holmes, tomando um lugar ao lado dela. Penso que isso é mais do que provável. Fez uma pausa e fiquei surpreso quando lhe lancei uma olhadela, ao notar que ele estava contemplando com singular concentração o perfil da dama. Por um instante foi possível ver um misto de surpresa e satisfação em seu semblante ansioso. Mas assim que ela deu uma espiada para descobrir a causa do silêncio, Holmes voltou a ficar sério como sempre. Eu mesmo observei atentamente o cabelo puxado e grisalho dela, sua touca impecável, seus pequenos brincos de ouro, seus traços plácidos, mas não consegui descobrir nada que pudesse explicar a evidente vibração de meu companheiro. Há uma ou duas perguntas. Ah, estou exausta de perguntas, exclamou Miss Cushing, impaciente. A senhora tem duas irmãs, acredito. Como descobriu? No instante mesmo em que entrei nessa sala, observei aquele retrato de um grupo de 3 damas sobre o aparador da lareira. Uma delas é evidentemente a senhora mesma. E são todas tão parecidas que não poderia haver dúvida quanto ao parentesco. Sim, tem toda a razão. Aquelas são minhas irmãs, Sarah e Mary. E aqui ao meu lado vejo um outro retrato, tirado em Liverpool, de sua irmã mais moça, na companhia de um homem que parece ser camareiro de bordo pelo uniforme. Observo que ela estava solteira na ocasião. O senhor observa com grande rapidez. É o meu ofício. Bem, está completamente certo, mas ela se casou com Mr. Browner alguns dias depois. Ele estava numa companhia sul-americana quando essa fotografia foi feita, mas gostava tanto de minha irmã que não suportava afastar-se por tanto tempo e se transferiu para os barcos de Londres e Liverpool. Ah, o Conqueror, talvez. Não, o Mayday, quando tive notícia dele pela última vez. Jim veio aqui uma vez me visitar. Isso foi antes de ter quebrado a promessa. Mas depois ele passou a beber sempre que estava em terra, e um pouco de bebida o tornava completamente, flagrantemente louco. Ah, foi um mau dia aquele em que se tocou novamente num copo
Primeiro rompeu comigo, depois brigou com Sarah, e agora que Mary parou de escrever, não sabemos como andam as coisas com eles. Era evidente que Miss Cushing abordara um assunto que a comovia profundamente. Como a maioria das pessoas que levam uma vida solitária, era tímida no início, mas terminava por se tornar extremamente comunicativa. Contou-nos muitos detalhes sobre seu cunhado, o camareiro, e depois, divagando sobre o assunto de seus antigos inquilinos, os estudantes de medicina, fez-nos um longo relato de seus delitos, dando-nos seus nomes e os de seus hospitais. Holmes ouviu tudo atentamente, lançando uma pergunta ali e aqui. Sobre sua segunda irmã, Sarah, disse: por que, sendo ambas senhoras solteiras, não moram juntos? Ah, o senhor não conhece o gênio de Sarah. Ou isso não espantaria mais. Tentei quando cheguei a Croydon e conseguimos ficar juntas até cerca de 2 meses atrás, quando tivemos de nos separar. Não quero dizer uma palavra contra minha própria irmã, mas que era sempre intrometida e difícil de agradar, ela era. A senhora disse que ela brigou com seus parentes de Liverpool. Brigou, e em certa época foram muitos amigos. Ela chegou a ir morar lá para ficar perto deles. E agora não tem uma palavra dura o bastante para Jim Brower. Nos últimos 6 meses que passou aqui, não falava de outra coisa senão de seu costume de beber e seu modo de vida. Desconfio que ele a surpreendera metendo o bico onde não era chamada. Ele dissera poucas e boas. E que foi aí que o desentendimento começou. Muito obrigado, Miss Cushing, disse Holmes, levantando-se e fazendo uma vênia. Sua irmã Sarah mora, acho que disse, em New Street, em Wallington. Até logo, e sinto muito que tenha sido perturbada em razão de um caso com que, como a senhora diz, nada tem a ver. Um fiacre passou quando saímos e Holmes o chamou. A que distância estamos de Wallington? Perguntou. Cerca de 1,5 km apenas, senhor. Ótimo. Suba, Watson. Precisamos malhar o ferro enquanto está quente. Por mais simples que o caso pareça, há 1 ou 2 detalhes muito instrutivos associados a ele. Quando passar por uma agência telegráfica, dê uma parada, cocheiro. Holmes enviou um curto telegrama e passou o resto do percurso reclinado no carro, o chapéu puxado sobre o nariz para evitar o sol no rosto. Nosso cocheiro parou diante de uma casa não muito diferente daquela que acabáramos de deixar. Meu companheiro mandou-o esperar e já estava com a mão na maçaneta quando a porta se abriu e um rapaz sério, vestido de preto e com um chapéu reluzente apareceu na soleira. Miss Cushing está em casa? Holmes perguntou. Miss Sarah Cushing está extremamente doente, respondeu o jovem. Desde ontem está sofrendo de sintomas cerebrais de grande gravidade. Como seu conselheiro médico, não posso assumir a responsabilidade de permitir que alguém a visite. Eu lhe recomendaria voltar dentro de 10 dias. Calçou as luvas, fechou a porta e desceu a rua. Bem, se não podemos, não podemos, disse Holmes alegremente. Talvez ela não pudesse ou não quisesse lhe dizer muita coisa. Não quero que ela me diga coisa alguma, só queria dar uma olhada nela, mas tenho a impressão de que consegui tudo o que desejava. Leve-nos para algum hotel decente, cocheiro, onde possamos almoçar, e em seguida daremos uma passada na delegacia para ver nosso amigo Lestrade. Fizemos os dois uma agradável refeição, durante a qual Holmes não falou de outra coisa senão violinos, narrando com grande entusiasmo como o havia comprado por 55 shillings de um corretor judeu em Tottenham Court Road, seu próprio Stradivarius, que valia no mínimo 500 guinéus. Isso o levou a Paganini, e ficamos 1 hora bebericando uma garrafa de clarete, enquanto ele me contava caso após caso sobre esse homem extraordinário. A tarde já ia muito avançada, e a luminosidade ofuscante e quente do sol já se amenizara, num brando fulgor, quando nos vimos na delegacia. Lestrade nos esperava à porta. Um telegrama para o senhor, Mr. Holmes, disse. Ah, esta é a resposta. Abriu-o, passou-lhe os olhos e enfiou-o no bolso. Está tudo bem, disse. Descobriu alguma coisa? Descobri tudo. O quê? Lestrade encarou espantado. Está brincando. Nunca estive tão sério em minha vida. Um crime chocante foi cometido e acho que agora o desvendei em todos os seus detalhes. E o criminoso? Holmes rabiscou algumas palavras nas costas de um cartão de visita seu e o jogou para Lestrade. O nome é esse, disse. O senhor não conseguirá detê-lo antes de amanhã à noite, no mínimo. Eu preferiria que não mencionasse meu nome em ligação com o caso, pois só gosto de me associar a crimes cuja solução apresente alguma dificuldade. Vamos, Watson. Saímos juntos da delegacia, deixando Lestrade ainda fitando com uma expressão deliciada o cartão que Holmes lhe jogara.
O caso, disse Sherlock Holmes, quando conversamos aquela noite, fumando nossos charutos em nossos aposentos de Baker Street, é um desses em que, como nas investigações que você relatou sobre os títulos Um Estudo em Vermelho e O Signo dos Quatro, fomos obrigados a raciocinar de trás para diante, dos efeitos para as causas. Escrevi para Lestrade, pedindo-lhe que nos forneça os detalhes que ainda nos faltam, e que ele só obterá depois de pôr as mãos no homem. Podemos estar bastante seguros de que o fará, pois embora seja absolutamente desprovido de raciocínio, ele é tenaz como um bulldog, depois que compreende o que tem de fazer. Na verdade, foi essa tenacidade que os levou aos altos escalões da Scotland Yard. Então seu caso não está completo? Está razoavelmente completo quanto ao essencial. Sabemos quem é o autor desse ato revoltante, embora uma das vítimas ainda nos escape. Você chegou, é claro, às suas próprias conclusões. Esse Jim Browner é um camareiro num barco de Liverpool. É o homem de quem você suspeita, suponho. Oh, é mais do que uma suspeita. Apesar de tudo, não consigo ver nada além das indicações muito vagas. Para mim, ao contrário, nada poderia ser mais claro. Deixe-me rememorar os passos principais. Abordamos o caso de início, como você se lembra, com a mente absolutamente vazia, o que é sempre uma vantagem. Não tínhamos nenhuma teoria pré-formada. Estávamos simplesmente ali para observar e fazer inferências a partir de nossas observações. Que vimos primeiro? Uma dama muito plácida e respeitável, que parecia inteiramente inocente de qualquer segredo, e um retrato que me mostrou que ela tinha duas irmãs mais novas. Ocorreu-me instantaneamente a ideia de que a caixa poderia ter sido enviada para algumas delas. Pus a ideia de lado como algo que poderíamos refutar ou confirmar a qualquer momento. Em seguida, fomos para o quintal, como você se lembra, e vimos os singularíssimos conteúdos da caixinha amarela. O barbante era da qualidade usado no reparo de velas nos navios, e de imediato um bafejo de maresia se fez perceptível em nossa investigação. Quando observei que o nó era de um tipo muito usado por marinheiros, que o pacote fora enviado de um porto e que a orelha masculina era furada, o que é muito mais comum entre marinheiros do que entre homens que vivem em terra firme, fiquei absolutamente convencido de que todos os atores da tragédia seriam encontrados entre homens do mar. Quando passei a examinar o endereçamento do pacote, observei que ele se destinava a Miss S. Cushing. Ora, a irmã mais velha seria, é claro, Miss Cushing, embora S fosse a inicial do seu prenome, podia ser a de alguma irmã também. Nesse caso, deveríamos começar nossa investigação a partir de uma base inteiramente diversa. Assim, entrei na casa com a intenção de elucidar esse ponto. Quando eu estava prestes a assegurar Miss Cushing de que estava convencido de que houvera um engano, como você deve se lembrar, detive-me de repente. O que houve foi que eu havia acabado de ver algo que me encheu de surpresa e que ao mesmo tempo estreitou-me imensamente o campo de nossa pesquisa. Como médico, você sabe perfeitamente, Watson, que nenhuma outra parte do corpo humano varia tanto quanto a orelha. Cada orelha é, em geral, inteiramente característica e difere de todas as outras. No Anthropological Journal do ano passado, você encontrará duas breves monografias de minha lavra sobre o assunto. Eu havia, portanto, examinado as orelhas da caixa com os olhos de um especialista e registrara cuidadosamente suas peculiaridades anatômicas. Imagine então qual foi minha surpresa quando, ao olhar para Miss Cushing, percebi que a orelha dela correspondia exatamente à orelha feminina que eu tinha acabado de analisar. A semelhança era tal que não podia ser atribuída a mera coincidência. Havia o mesmo encurtamento do pavilhão, a mesma curva larga do lobo superior, a mesma convolução de cartilagem interna. Em todos os aspectos essenciais tratava-se da mesma orelha. Claro que percebi de imediato a enorme importância dessa observação. Era evidente que a vítima era uma parente, e provavelmente um parente muito chegado a Miss Cushing. Comecei a conversar com ela sobre sua família, e como você se lembra, ela logo me ensinou alguns detalhes extremamente valiosos. Em primeiro lugar, o nome de sua irmã era Sarah, e o endereço dela havia sido, até recentemente, aquele mesmo, de modo que ficava patente como o erro ocorrera, e a quem o pacote se destinava. Depois, ouvimos sobre esse camareiro de bordo, casado com a terceira irmã, e ficamos sabendo que em certa época houvera tanta intimidade entre eles e Miss Sarah que esta chegara a se mudar para Liverpool, de modo a estar perto dos Browners, mas depois uma briga os separara. Essa briga interrompera toda a comunicação entre eles havia alguns meses, de modo que se Browner tivesse querido endereçar um pacote para Miss Sarah, o teria feito sem dúvida para seu antigo endereço. Nesse ponto, o caso havia começado a se desenredar de uma maneira maravilhosa. Tínhamos ficado sabendo da existência desse camareiro, um homem impossível de paixões fortes. Lembre-se de que jogou fora um emprego muito superior para poder ficar mais perto da mulher.
sujeito também a acessos ocasionais na intensa bebedeira. Tínhamos motivos para crer que sua mulher havia sido assassinada e que um homem, presumivelmente um homem do mar, havia sido assassinado ao mesmo tempo. À primeira vista, pensa-se em ciúme, é claro, como motivo de crime. Mas por que teriam essas provas do ato sido enviadas a Miss Sarah Cushing? Provavelmente porque durante a sua residência em Liverpool, ela ajudara de algum modo a provocar os acontecimentos que haviam levado à tragédia. Você observará que esse serviço de barcos faz escala em Belfast, Dublin e Waterford. Assim, presumindo-se que Browner tivesse cometido o crime e depois embarcado imediatamente em seu vapor, o Mayday, Belfast seria o primeiro lugar em que poderia despachar seu terrível pacote. Nesse estágio, uma segunda solução era obviamente possível, e embora eu a julgasse extremamente improvável, estava decidido a elucidá-la antes de seguir adiante. Um amante frustrado poderia ter matado Mr. e Mrs. Browner, e a orelha masculina poderia pertencer ao marido. Havia muitas objeções graves a essa teoria, mas ela era concebível. Assim, enviei um telegrama a meu amigo Algar, na força de Liverpool, e lhe pedi que descobrisse se Mr. Browner estava em casa e se Browner partira no Mayday. Fomos então para Wellington, visitar Miss Sarah. Eu estava curioso, em primeiro lugar, para ver até que ponto a orelha da família se reproduzira nela. Depois, é claro, essa senhora podia nos dar informações muito importantes, mas não tinha muita esperança de que o faria. Devia ter ouvido falar do caso na véspera, já que toda Croydon estava empolvorosa com o assunto, e somente ela teria podido compreender para quem o pacote se destinava. Se tivesse desejado ajudar a justiça, provavelmente já teria se comunicado com a polícia. No entanto, era claramente nosso dever vê-la, e lá fomos nós. Descobrimos que a notícia da chegada do pacote, porque a doença dela datava nesse momento, a afetara de tal maneira que produzira uma febre cerebral. Ficou mais claro do que nunca que ela compreendera seu pleno significado, mas igualmente claro que teríamos de esperar algum tempo para obter alguma ajuda de sua parte. A verdade, no entanto, era que não precisávamos de sua ajuda para nada. As respostas estavam à nossa espera na delegacia, para onde pedir a Algar que as enviasse. Nada poderia ser mais conclusivo. A casa de Mr. Browner estava fechada havia mais de 3 dias, e os vizinhos pensavam que ela viajara para visitar parentes. Confirmara-se nos escritórios da companhia de barcos de que Browner partira a bordo do Mayday, que, pelos meus cálculos, chegará ao Tamisa amanhã à noite. Ao chegar, ele será recebido pelo obtuso mas resoluto Lestrade, e não tenho nenhuma dúvida de que seremos inteiramente inteirados de todos os detalhes que ainda nos faltam. Sherlock Holmes não se decepcionou em suas expectativas. 2 dias mais tarde recebeu um polpudo envelope que continha uma breve carta do detetive e um documento datilografado de várias páginas em papel ofício. Lestrade o pegou, sim senhor, disse Holmes, dando-me uma olhada. Talvez lhe interesse saber o que ela diz. Meu caro Mr. Holmes, em conformidade com o plano que nós havíamos feito para pôr à prova nossas teorias, esse nós é ótimo, não Watson. Dirigi-me ao Albert Dock ontem às 18 horas e subi a bordo do SS Mayday, pertencente a Liverpool, Dublin and London Steam Packet Company. Mediante indagações, descobri que havia a bordo um camareiro chamado James Browner, e que ele se comportara durante a viagem de uma maneira tão extraordinária que o capitão fora obrigado a dispensá-lo do serviço. Descendo a sua cabine, encontrei-o sentado numa arca com a cabeça enterrada nas mãos, balançando-se para frente e para trás. É um sujeito grande, forte, escanhoado e muito moreno. Lembra Aldridge, aquele que nos auxiliou no caso da lavanderia falsa. Deu um pulo quando comecei a lhe falar, e cheguei a levar meu apito aos lábios para chamar um dos 2 homens da polícia fluvial que estavam ali perto. Mas ele pareceu perder toda a coragem e estendeu as mãos muito tranquilamente para as algemas. Não trouxemos para a cadeia e sua arca também, porque pensamos que podia haver algo nela de incriminador. Mas fora uma grande faca afiada como a que a maioria dos marinheiros tem, não encontramos nada suspeito. Pensamos, contudo, que não teremos a necessidade de mais provas, pois ao ser levado à presença do inspetor na delegacia, ele pediu para dar um depoimento, que é claro foi registrado tal como fez por nosso stenógrafo. O texto foi datilografado em 3 dias, uma das quais lhe mando em anexo. O caso se revela extremamente simples, como sempre achei que seria, mas devo lhe agradecer por me auxiliar em minha investigação. Atenciosamente, G. Lestrade. Foi realmente uma investigação extremamente simples, comentou Holmes, mas não me parece que ele a encarava sob esse ângulo quando veio nos procurar.
Seja como for, vejamos o que Jim Browner tem a dizer por si mesmo. Este é seu depoimento, tal como prestado perante o inspetor Montgomery na delegacia de polícia de Shadwell, e tem vantagens de ser ipsiliteris. Se tem alguma coisa a declarar? Sim, tenho muito a dizer. Preciso pôr isso tudo para fora. Podem me enforcar ou podem me deixar em paz. Para mim não tem a menor importância o que faço. Digo-lhes que não perguei o olho desde que fiz aquilo, e não acredito que jamais volte a dormir. Às vezes é o rosto dele, mas em geral é o dela. Nunca estou sem um ou outro diante de mim. Ele parece zangado e taciturno, mas ela tem uma espécie de surpresa na face. Sim, a pobrezinha deve ter ficado surpresa quando viu a morte num rosto em que antes nunca vira senão amor por ela. Mas foi tudo culpa de Sarah, e posso a maldição de um condenado cair sobre ela e fazer-lhe o sangue apodrecer nas veias. Não é que eu queira me inocentar. Sei que voltei a beber e fui um animal. Mas ela teria me perdoado, e teria ficado tão junto de mim quanto a corda da caçamba se aquela mulher não tivesse enlameado o nosso lar. Porque Sarah Cushing me amava. Essa foi a raiz de toda a história. E me amou até que seu amor virou ódio violento, quando soube que para mim uma para de unha de minha mulher valia mais do que seu corpo e sua alma. Eram 3 irmãs. A mais velha era apenas uma boa mulher. A segunda era um demônio e a terceira um anjo. Quando me casei, Sarah tinha 33 anos e Mary 29. Estávamos felizes como 2 pombinhos, quando montamos nossa casa juntos e em toda Liverpool não havia mulher melhor que minha Mary. Convidamos então Sarah a passar uma semana conosco, e a semana se esticou em um mês. Uma coisa levou a outra e ela acabou morando conosco. Eu era fita azul naquela época. Estávamos economizando dinheiro e tudo caminhava às mil maravilhas. Meu Deus, quem teria pensado que as coisas chegariam a esse ponto? Quem teria sonhado com isto? Eu costumava passar os fins de semana em casa com muita frequência, e às vezes, quando o navio ficava retido para ser carregado, eu tinha uma semana inteira de folga de uma vez. Assim, convivia muito com minha cunhada, Sarah. Ela era uma bela mulher, alta de cabelo preto, ativa e resoluta. Tinha um porte orgulhoso e seus olhos pareciam faiscar. Mas quando minha Mary estava lá, ela nem existia para mim. Isto eu juro por Deus cuja misericórdia espero. Algumas vezes ela me dera a impressão de que gostava de ficar a sós comigo, ou de me induzir a dar uma caminhada a seu lado, mas eu nunca tinha visto mal nisso. Uma noite, porém, tive de abrir os olhos. Cheguei do navio e minha mulher tinha saído, mas Sarah estava em casa. Onde está Mary? Perguntei. Ah, saiu para pagar algumas contas. Impaciente, fiquei andando de um lado para o outro na sala. Não pode ficar feliz por 5 minutos sem Mary, Jean? Perguntou ela. Não é nada lisonjeiro para mim você não se contentar com minha companhia por um tempo tão curto. Está tudo bem, minha cara, respondi, estendendo-lhe minha mão, de uma maneira gentil, mas ela imediatamente a segurou nas suas, que queimavam como se ela estivesse com febre. Olhei-a nos olhos e li tudo neles. Ela não precisou falar nada, nem eu tampouco. Fechei a cara e puxei minha mão. Ela ficou ao meu lado em silêncio por um instante, depois levantou a mão e deu-me uma batidinha no ombro. Calma, velho Jim, disse, e saiu correndo da sala com uma risadinha de zombeteira. Bem, daquele dia em diante, Sarah me odiou com todo o seu coração, e ela é uma mulher com grande capacidade de odiar. Fui um tolo de deixá-la continuar morando conosco, um completo idiota, mas nunca disse uma palavra a Mary, porque sabia que aquilo a magoaria. As coisas continuaram mais ou menos como antes, mas passado um tempo, comecei a achar que havia alguma coisa de diferente na própria Mary. Ela, que sempre havia sido tão confiante e tão inocente, agora havia se tornado esquisita e desconfiada, querendo saber onde eu havia estado e com o que estivera fazendo, de quem eram as cartas que recebia, o que eu tinha nos bolsos e 1000 desatinos desse tipo. A cada dia ficava mais esquisita e irritável, e brigávamos o tempo todo por nada. Eu estava muito intrigado com tudo aquilo. Sarah passou a me evitar, mas ela e Mary tornaram-se inseparáveis. Agora entendo que ela estava tramando, intrigando e envenenando a mente de minha mulher contra mim. Mas eu estava cego como uma porta, e não fui capaz de compreender coisa alguma na época. Rompi então minha abstinência e comecei a beber de novo. Mas acho que nunca teria feito isso se Mary tivesse continuado assim, a ser a mesma de sempre. Com isso, ela passou a ter razão para desgostar de mim, e a distância entre nós nos tornou cada vez maior. Depois, aquele Alec Fairbairn entrou na história, e as coisas ficaram muito piores. Foi para ver Sarah que ele foi à nossa casa pela primeira vez, mas logo passou a ser para nos visitar, porque era um homem cativante e fazia amigos onde quer que fosse. Era um sujeito vistoso e elegante, vestido na última moda e de cabelos ondulados,
que vira meio mundo e sabia falar do que vira. Era uma companhia agradável, não nego, e para um marinheiro tinha maneiras surpreendentemente polidas, de modo que acho que deve ter havido um tempo em que frequentava mais o Tombadilho do que o castelo de proa. Durante um mês esse sujeito entrou e saiu da minha casa e nunca me passou pela cabeça que suas maneiras suaves e finórias poderiam representar algum mal. Depois, finalmente, alguma coisa despertou minha desconfiança, e desse dia em diante nunca mais tive paz. Foi uma coisa à toa. Cheguei em casa inesperadamente e quando entrei, porta dentro, vi um brilho de boas-vindas no rosto de minha mulher. Quando ela viu quem era, porém, o brilho desapareceu, e ela desviou o olhar com uma expressão de desapontamento. Aquilo foi o bastante para mim. Se eu o tivesse visto naquele instante, eu teria matado, pois quando me enraiveço, perco completamente a cabeça. Vendo o brilho diabólico nos meus olhos, Mary correu para mim e agarrou meu braço. Não, Jim, não faça isso, disse. Onde está Sarah? Perguntei. Na cozinha, respondeu. Sarah, disse eu entrando. Esse Farben está proibido de voltar a pôr o pé nesta casa. Por quê? Perguntou ela. Porque isso é uma ordem minha. Oh, exclamou ela. Se meus amigos não são bons o bastante para esta casa, eu também não sou. Faço o que bem entender, respondi, mas se esse Farben aparecer aqui mais uma vez, vou lhe mandar uma orelha dele de lembrança. Acho que ela ficou apavorada com minha expressão porque não abriu mais a boca e na mesma tarde deixou a casa. Bem, não sei se foi pura crueldade dessa mulher ou se ela pensou que poderia me virar contra minha esposa estimulando a se comportar mal. Seja como for, ela se instalou numa casa a apenas 2 ruas de distância da minha e passou a alugar quartos para marinheiros. Fairbairn costumava se hospedar lá, e Mary aparecia para tomar chá com a irmã e com ele. Não sei com que frequência ela ia, mas um dia eu cheguei à porta do Fairbairn. Surgiu pelo muro do quintal o poltrão. Jurei à minha mulher que mataria se eu encontrasse de novo na companhia dele, e levei-a de volta comigo, soluçando e tremendo, branca como uma folha de papel. Não havia mais nenhum vestígio de amor entre nós. Eu podia ver que ela tinha ódio e medo de mim, e nas ocasiões em que isso me impelia a beber, ela me desprezava também. Bem, Sarah constatou que não podia ganhar a vida em Liverpool e foi embora, ao que eu saiba, para morar com a irmã em Croydon. Em casa as coisas seguiram mais ou menos na mesma toada. Então veio esta última semana e toda desgraça e ruína. Foi assim. Havíamos partido no Mayday para uma viagem redonda de 7 dias, mas como um barril cedeu e deslocou uma de nossas chapas, tivemos de retornar ao porto por 12 horas. Deixei o navio e fui para casa, pensando na surpresa que faria minha mulher, esperando que ela ficasse contente de me rever tão depressa. Tinha esse pensamento na cabeça quando entrei em minha própria rua. Nesse instante, um fiacre passou por mim e lá estava ela, sentada ao lado de Fairbairn. Os dois tagarelarando e rindo, sem sequer lembrar da minha existência, enquanto eu contemplava na calçada. Vou lhes dizer que, a palavra de honra, desse momento em diante não respondi mais por mim mesmo. Quando penso o que aconteceu, tudo me parece um sonho confuso. Eu vinha bebendo muito ultimamente, e as duas coisas juntas me perturbaram totalmente a cabeça. Sinto alguma coisa latejando na minha cabeça agora, como um martelo, mas naquela manhã tinha a impressão de ter as cataratas do Niágara inteiramente retumbando e zumbindo nos meus ouvidos. Bem, dei meia volta e corri atrás do carro. Tinha uma pesada bengala de carvalho na mão, e digo aos senhores que de início minha vista ficou vermelha. À medida que corria, porém, recobrei a esperteza e deixei ficar um pouco para trás para vê-lo sem ser vistos. Eles não demoraram a saltar na estação ferroviária. Como havia uma grande multidão em torno da bilheteria, consegui chegar bem perto deles sem ser visto. Compraram passagens para New Brighton. Fiz o mesmo, mas entrei no terceiro vagão atrás deles. Ao chegarmos, eles foram caminhar pelo passeio público e me mantive a uma distância de no máximo 100 metros deles. Finalmente, os vi alugar um barco e remo e sair para um passeio, pois o dia estava muito quente e certamente pensaram que estaria mais fresco na água. Foi como se me tivessem sido entregue em mãos. Havia um pouco de cerração e não se conseguia ver mais que centenas de metros. Aluguei um barco para mim e saí atrás deles. Eu podia ver a sombra do barco deles, mas estava avançando quase tão rapidamente quanto eu, e deviam estar a mais de 1,5 km da praia quando eu os alcancei. A neblina era como uma cortina à nossa volta, com nós três no meio. Meu Deus, será que algum dia esquecerei as caras que fizeram quando viram quem estava no barco que se aproximava deles? Ela gritou. Ele praguejou como um louco e investiu contra mim com um remo, pois deve ter visto a morte nos meus olhos. Esquivei-me e dei-lhe uma bengalada que esmagou a cabeça como um ovo. Eu a teria poupado, talvez, apesar da minha loucura, mas ela o abraçou e bradou por ele, chamando-o Alec. Um novo golpe, e ela caiu deitada ao lado dele. Nesse momento, eu estava como uma fera selvagem que tivesse provado sangue.
Se Ara estivesse lá, juro que teria tido a mesma sorte que eles. Puxei minha faca e bem, é isso. Já falei o bastante. Senti uma espécie de alegria perversa quando pensei em como Sarah se sentiria quando recebesse aqueles sinais do que sua intromissão provocara. Depois amarrei os corpos ao barco, arrombei uma tábua e fiquei ali até que afundaram. Sabia muito bem que o dono pensaria que eles haviam perdido o rumo na neblina e sido impelidos para alto mar. Arrumei-me, voltei à praia e embarquei no meu navio sem que ninguém suspeitasse do que se passara. Naquela noite fiz o pacote para Sarah Cushing e no dia seguinte os despachei de Belfast. Os senhores ouviram toda a verdade. Podem me enforcar ou fazer o que quiserem comigo, mas não conseguirão me castigar mais do que já fui castigado. Não consigo fechar os olhos sem ver aqueles dois rostos me fitando, me encarando como fizeram quando meu barco irrompeu através da neblina. Eu os matei depressa, mas eles estão me matando pouco a pouco, e se eu tiver de suportar isso por mais uma noite, estarei louco ou morto antes do amanhecer. Não vai me pôr numa cela sozinho, não é, senhor? Por piedade não ponha, e ponha o senhor ser tratado em seu dia de agonia como se me tratara agora. Qual é o significado disso, Watson? Disse Holmes solenemente ao soltar o papel. Que objetivo é servido por esse círculo de desgraça, violência e medo? Isso tem de tender para algum fim, do contrário, nosso universo é regido pelo acaso, o que é impensável. Mas que fim? Este é o grande e perene problema de cuja solução a razão humana está longe, como sempre.